Essa é a primeira aula de um ciclo de aulas nas quais vamos discutir alguns aspectos de radiação eletromagnética. Hoje vamos começar introduzindo conceitos matemáticos fundamentais relacionados com a resolução da equação de onda com fonte, conhecida também como a equação de D'Alembert. Assim, vamos introduzir o conceito de solução fundamental para o operador de D'Alembert. Na sequência, vamos construir duas soluções fundamentais, e essas soluções são chamadas solução retardada e solução avançada. Depois vou tratar o problema de propagação de dados iniciais relacionados com a equação de onda. Esse problema é chamado problema de Cauchy. E no final da aula vou definir o que se entende por campo de radiação. Vamos começar nossa análise estudando o conjunto de equações de Maxwell com fontes. As fontes quadricorrentes são dadas explicitamente no problema que estamos considerando. Isso não é caso genérico, é uma simplificação, e essa simplificação limita-se a alguns aspectos físicos, como, por exemplo, o problema de antenas. O problema de radiação eletromagnética gerada pelas antenas pode ser visto como um sistema físico forçado, onde força, nesse caso quadricorrente, é uma função dada a priori. Os sistemas que não são desse tipo são, por exemplo, conjunto de partículas carregadas num campo eletromagnético externo. Nesse tipo de problemas, nós controlamos o campo eletromagnético externo, no entanto, não controlamos de maneira explícita as trajetórias dessas partículas. Essas trajetórias dependem do fato como as partículas interagem com o campo eletromagnético externo, mas também do fato como elas perdem energia na forma de radiação. Ou seja, o sistema desse tipo é muito mais difícil para ser resolvido. Para poder futuramente levar em conta o problema de backreaction, vamos precisar, em primeiro lugar, aprender como calcular campo eletromagnético de partículas aceleradas de maneira explícita. Assim, vamos considerar equações de Maxwell, substituindo no lugar de F' as expressões em termos de quadripotencial. Assim, primeira parte das equações de Maxwell toma essa forma. O termo que contém quadridivergente pode ser eliminado escolhendo quadripotencial de maneira que quadridivergente é nula. Essa condição é chamada condição de Lorentz. Assim, utilizando o gauge de Lorentz, reduzimos as equações de Maxwell para a equação de onda com fonte. Essa equação, formalmente, é uma equação diferencial linear não homogênea. Por ser linear e não homogênea, ela possui solução que pode ser escrita na forma de uma superposição de duas soluções, onde a primeira expressão representa a solução da equação homogênea e essa solução é tratada como solução geral. Isso significa que ela, em princípio, depende de duas funções arbitrárias, porque é a equação da segunda ordem. A segunda expressão representa qualquer solução particular da equação não homogênea. Assim, a lógica da solução é exatamente a mesma que a lógica da solução de oscilador harmônico forçado. A única diferença aqui é que, dessa vez, estamos considerando a equação
de onda em vez de equação de oscilador harmônico. Em primeiro lugar, vamos tratar a questão da solução da equação não homogênea. Assim, essa solução pode ser escrita na forma de uma superposição mais genérica possível. Assim, superposição desse tipo pode ser dada como uma integral em variável x' com coeficientes da superposição representados por funções d. Essas funções, por enquanto, são desconhecidas. E nosso trabalho é encontrar essas funções. Se isso for uma solução, então ela necessariamente deve obedecer à equação de onda. Assim, atuando com esse operador diferencial na solução, vamos ter que, como d depende de x e a integral é realizada em x', o operador de D'Alembert pode ser introduzido dentro da integral. Por outro lado, essa expressão deve satisfazer a equação de onda não homogênea, portanto, ela deve ser igual a esse termo. Se agora a gente olhar nesse resultado, podemos ver que essa expressão tem essa forma quando o operador de D'Alembert atuando sobre D dá delta de Dirac. Ou seja, nesse momento a integral com delta de Dirac substitui no argumento x' argumento x. E assim vamos ter solução particular da equação não homogênea. Ou seja, concluímos daqui que função d deve obedecer essa equação diferencial. Se a gente olhar no lado direito dessa equação, nós temos aqui não uma função, mas uma distribuição, também conhecida como função generalizada. Assim, temos igualdade de distribuições. A igualdade de distribuições tem sentido matemático bem definido. Assim, distribuições são definidas não pelos valores que eles tomam, mas pelo fato como eles atuam sobre conjunto de funções teste. Assim, funções teste são dadas como funções de classe sem infinito e assume-se também que essas funções desaparecem no infinito junto com todas as suas derivadas. A função generalizada delta de Dirac atua sobre conjunto de funções teste dessa maneira. Aqui vamos introduzir um símbolo que representa a atuação de uma função generalizada, nesse caso delta de Dirac, sobre conjunto de funções de teste. E esse símbolo vai ser modelado por integração de delta com φ. No caso de outro tipo de distribuições, vamos ter integral entre dada distribuição e função de φ. No caso de delta, isso é ainda igual φ de x'. Isso é própria definição de delta. No caso, quando x' é igual a 0, atuação de delta sobre conjunto de funções teste devolve φ no zero para qualquer função φ. Agora, para uma distribuição arbitrária, vamos introduzir a mesma notação e vamos entender a atuação dessa distribuição na função teste pela essa integral. Nesse contexto, a igualdade entre duas distribuições não é igualdade dos valores das funções f e g, é igualdade
dos resultados de atuação de cada dessas funções generalizadas na função teste. Pode acontecer que f e g não correspondem 100% em todos os valores como funções clássicas. No entanto, o resultado de integração é o mesmo. E nesse contexto, como distribuições, elas são consideradas iguais. Assim, essa expressão tem que ser vista nesse contexto. Ou seja, vamos tratar que maneira de escrever D2 d de x como igual delta 4 de x é a maneira abreviada de escrever a seguinte equação distribucional. E assim eu vou entender a igualdade dessa distribuição com essa. Assim, nosso problema, nesse momento, é a resolução dessa equação distribucional. Usualmente, isso é realizado pelo método de transformada de Fourier. Uma das maneiras de resolver esse problema é utilizar transformada de Fourier em 4 variáveis. Isso reduz uma equação diferencial a uma equação algébrica. Na sequência, precisa resolver essa equação algébrica e realizar transformada inversa para obter a solução. E aqui aparece um problema, porque integral da solução da equação algébrica tem polos. Justamente por essa razão, precisa definir essa integral. Isso requer normalmente a integração no plano complexo. Justamente por essa razão, vamos usar método alternativo que não envolve integração no plano complexo. Esse método resume-se a transformada de Fourier com relação apenas a variáveis espaciais. Assim, nós não vamos ter como resultado de transformada de Fourier uma equação algébrica, mas vamos ter uma equação ordinária em tempo. E vamos resolver essa equação ordinária utilizando o método de distribuições. Existe uma técnica geral de resolução desse tipo de equações ordinárias para qualquer ordem da equação diferencial. No nosso caso, vamos lidar com a equação da segunda ordem. Como bônus, vamos evitar os problemas com integração de funções com polos. Assim, o tratamento é mais simples. Assim, consideramos D, e vamos chamar esse D solução fundamental do nosso problema, na forma de transformada de Fourier com relação a x. Na verdade, vamos utilizar aqui transformada de Fourier inversa de outra expressão que pode ser também considerada como transformação de Fourier da função D. E esse fato que transformada é com relação a variáveis espaciais, vamos anotar por esse x. Assim, esse símbolo fx menos 1 vai significar essa integral. No caso da distribuição de delta, temos representação para delta 3. Em primeiro lugar, vamos escrever delta 4 de x como produto delta de x0 vezes delta 3 de x e substituir delta 3x pela representação integral dela, que formalmente pode ser visto como transformada inversa de Fourier de 1. Como essa integral não envolve x0, essa delta se comporta como uma constante, assim podemos sem problema introduzir essa delta dentro.
e formalmente escrever fx menos 1 de delta de x0, ou alternativamente escrever delta de x0 produto com transformada de Fourier inversa de 1. No lado esquerdo da nossa equação de D'Alembert, temos operador D'Alembertiano atuando sobre D, isso é D0, 2 menos Laplaciano, atuando sobre D. E agora vamos substituir no lugar de D essa transformada de Fourier. E vamos entrar com operadores diferenciais dentro da integral. Assim, D0 vai atuar sobre D, porque só essa função depende de x0, enquanto Laplaciano vai atuar sobre a exponencial, porque só aqui temos dependência de coordenadas espaciais x. Esse menos Laplaciano atuando sobre a exponencial vai produzir k quadrado vezes d. Assim podemos formalmente escrever essa expressão como transformada de Fourier inversa dessa expressão. Cada dessas expressões é uma distribuição. Por essa razão, vamos escrever a igualdade dessas distribuições como igualdade de atuação delas no conjunto de funções teste. Isso é dado aqui. E agora vamos utilizar outro fato da teoria de distribuições, que se resume em definição de transformada de Fourier de uma distribuição. Assim, transformada de Fourier de uma distribuição é definida como essa distribuição atuando no resultado da atuação de transformada de Fourier no conjunto de funções teste. Aqui está escrito para transformada inversa, mas transformada de Fourier também é definida do mesmo modo. Também vamos anotar aqui que, para simplificar, que φ vamos entender como transformada de Fourier de função teste. Aliás, essa expressão é entendida como função usual, função clássica, porque φ são funções boas, funções de classe sem infinito, portanto, isso é uma transformada de Fourier de uma função usual, enquanto f é entendido aqui como distribuição. No caso de transformada realizada só parcialmente com relação a conjunto de coordenadas, o conjunto de variáveis espaciais, vamos ter função que depende de x0 e, por outro lado, ela depende de k. Esse símbolo vai representar a atuação de transformada de Fourier sobre φ, atuando somente nas variáveis espaciais. Assim, conseguimos reduzir ou reescrever essa equação como equação que envolve operador diferencial, que, aliás, é o operador de oscilador harmônico, atuando sobre uma função de variável x0, k é tratado aqui como parâmetro, e, por outro lado, essa expressão é igual a delta de x0. Essa equação justamente pode ser vista como equação de oscilador harmônico com força tipo delta. Ou seja, nós conseguimos reduzir um problema de resolução de equação de onda forçada a um problema de oscilador harmônico forçado. E agora vamos interpretar essa expressão, essa função d, como solução fundamental para o oscilador harmônico.
Isso é um problema de mecânica geral, praticamente. Na forma abreviada, essa equação distribucional pode ser escrita dessa maneira. No entanto, vou enfatizar que isso é igualdade entre duas distribuições, delta de x0 e outra distribuição que tem essa forma. Aí, o contexto verdadeiro dessa equação é dado pela essa expressão. Numa interpretação mecânica da equação do oscilador harmônico, módulo de k ao quadrado teria a interpretação de frequência ao quadrado. Existe um método geral como resolver equações desse tipo, equações ordinárias, e não necessariamente com segunda derivada, mas também com derivadas mais altas. Aqui vamos ver como isso funciona no caso de segunda derivada. A extensão para caso de derivadas mais altas é basicamente imediato. Utilizando esse método, a solução é procurada na forma de um produto entre θ de Heaviside, que é função de grau de Heaviside, e uma função z que ainda não foi determinada. Aqui temos outra possibilidade, daqui a pouco vamos ver qual é a diferença entre essas duas possibilidades. Se aqui, para simplificar, é x0 e d de xi representa a maneira abreviada de escrever essa expressão. As expressões desse tipo envolvem derivadas de uma distribuição, derivadas de uma função generalizada. A derivada de uma função generalizada é definida pela essa expressão. Aqui temos derivada de ordem n, de função generalizada, e aqui temos derivada de ordem n de função teste. Ou seja, a derivada de ordem n de função generalizada é entendida como nova distribuição que atua sobre funções teste da mesma forma como a própria função generalizada atua sobre derivadas de funções teste módulo um sinal. Isso é definição da derivada. No nosso caso, que é o caso da segunda derivada, esse sinal não vai aparecer porque n é igual a 2. Assim, no nosso caso, vamos entender como segunda derivada de uma função generalizada d2 é a mesma coisa que d2 atuando sobre a segunda derivada de função teste. Assim, temos derivada generalizada aqui temos derivada clássica, ou seja, usual de uma função dada pela uma fórmula explícita e considerada como função definida pelos valores dela. Vamos considerar o primeiro caso quando D é representada pelo produto de θ de Heaviside e uma função z. O que acontece? Vamos olhar no lado esquerdo da nossa equação para a solução fundamental do oscilador harmônico. Assim, no lado esquerdo temos soma de dois termos. Como a atuação de uma função generalizada sobre φ foi dada pela integral, então é uma operação linear. Ela é linear tanto em primeiro argumento como em segundo argumento. Assim, eu posso escrever essa expressão, usando linearidade, como soma de duas expressões, em qual na primeira expressão utilizei a definição da derivada generalizada
E a segunda expressão é a atuação dessa distribuição sobre φ. Assim, D é θ vezes Z, aqui é θ vezes Z, e escrevo explicitamente esse símbolo, essa notação com esses parênteses. Agora, como θ toma valores nulos para xi negativo, então, contribuição para essas integrais vem só de parte quando xi é positivo. E também na parte quando xi é positivo, θ toma valor 1. Justamente por isso, a primeira expressão pode ser escrita como integral de xz φ duas linhas, e a segunda expressão como k² z φ. Agora, nessa parte, eu vou escrever essa expressão como derivada de z φ' menos o termo que não tinha. E assim eu posso integrar por partes. Aí, esse primeiro termo me dá z φ' nos limites 0 e infinito, e segundo tem menos z' φ' integrado. Agora eu vou fazer de novo a integração por partes. Isso dá, copiando o primeiro termo, dá z' φ essa vez entre 0 e infinito, nos limites 0 e infinito, e vai aparecer agora com sinal mais, expressão que tem segunda derivada de z vezes φ. Aí eu posso juntar essa expressão com a segunda integral, escrevendo assim. Agora, eu vou utilizar o fato que φ', tal como φ, como todas as derivadas de φ, anulam-se no infinito, que é relacionado com definição de funções teste. Desse modo, sobra só limite inferior, com sinal menos. Assim temos menos z de 0, φ' de 0. E do segundo, tem outro sinal menos, juntando vai dar sinal mais. E agora o que eu quero? Se eu olho nessa expressão, isso me representa uma função generalizada, que é o lado esquerdo do oscilador harmônico. E eu quero que isso dê uma solução fundamental dessa equação. Portanto, ela deve ser igual a delta. Então, eu quero no lado direito que isso é delta. E essa expressão pode ser escrita na forma de integral, usando a definição dessas parênteses. Mas agora, delta, pela definição dela, atuando sobre φ, dá φ de 0. Aí eu vejo que tudo isso que aparece aqui deve ser igual a φ de 0. Claro, eu tenho aqui φ de 0, mas tem também um monte de outros termos. Então, para garantir que essa expressão é φ de 0, eu preciso escolher de maneira adequada tal função z como valores específicos dessa função e derivada dela no zero. Assim, em primeiro lugar, eu quero anular esse termo. Isso requer assumir que z é uma solução da equação do oscilador harmônico. E ela também satisfaz a condição que z de 0 é igual a 0. Assim, anula esse termo que é proporcional a φ' de 0. Esse sinal com esse vai dar mais. Aí eu quero que z' de 0 é igual a 1. Assim, tudo que aparece aqui no lado esquerdo vai ser igual a φ de 0. Desse modo, eu preciso apenas encontrar z adequado. O oscilador harmônico tem soluções
combinação linear de seno e cosseno. E agora, se eu quiser que essa solução satisfaz essas condições iniciais, eu preciso escolher esses coeficientes dessa maneira. Desse modo, Z de Xi é seno Kxi sobre K. E, portanto, solução fundamental para oscilador harmônico, o primeiro tipo da solução, é θ de Xi vezes Z de Xi dado dessa forma. Essa solução é chamada solução retardada, solução causal. No caso da segunda possibilidade, temos menos θ de menos Xi vezes Z de Xi. Assim, se a gente repetir os mesmos passos, vamos ter pequenas diferenças. Em primeiro lugar, como temos menos argumento na função de Heaviside θ, vai ter contribuição de parte quando Xi for negativo. E fazendo integração por partes, vamos chegar nessa expressão. De novo, nós não vamos ter contribuição de menos infinito, porque φ', tal como φ, desaparece no menos infinito. E também essa expressão deve ser igual a delta. Deve atuar no φ como delta atua no φ. Portanto, queremos que essa expressão desapareça e Z são escolhidas de tal maneira que só sobra φ de zero. Desse modo, precisamos escolher Z' de 0 igual 1 e Z de 0 igual 0. Agora, como Z obedece à mesma equação e condições são exatamente as mesmas, essa função serve. Nos dois casos, temos a mesma função Z de Xi. A única diferença entre essas soluções, solução retardada e a segunda chama solução avançada, é a forma de função de grau que multiplica esse Z de Xi. Assim, acabamos de realizar a parte mais difícil do cálculo. O que ainda falta é escrever solução fundamental em dependência de coordenadas x0 e coordenadas espaciais x. Temos, portanto, solução retardada e avançada para oscilador harmônico, anotada aqui por D hatch, D advance, onde hatch refere-se a sinais mais superiores e ADV com sinal menos inferior. K é definido como módulo de vetor K. Assim, soluções fundamentais da equação de D'Alembert agora são dadas como transformada de Fourier inversa com relação a conjunto de coordenadas espaciais dessas expressões que nós encontramos para oscilador harmônico forçado. Aí substituímos na integral de Fourier essas expressões, que agora são dadas pelas fórmulas explícitas, e apenas precisamos calcular essa integral. Essa integral pode ser calculada em coordenadas esféricas. Definimos as coordenadas esféricas conforme esse desenho. Assim, coordenada K representa o comprimento de vetor K e θφ representa a orientação desse vetor K no espaço. Temos elemento de volume em coordenadas esféricas. K vezes x é dado kr cosseno de θ. E R representa aqui valor ou módulo de x. Vamos introduzir variável u, que é cosseno de θ. Desse modo, K
vezes x podemos escrever como KRU, e elemento de volume como menos k quadrado de k de u de φ. Assim, nossa integral toma essa forma, onde essa integral pode ser calculada imediatamente, dando esse resultado. O resultado de integração é essa expressão, integramos entre menos 1 e 1. Aqui o sinal menos foi absorvido na ordem de limites de integração. Trocando ordens, absorvemos esse sinal menos. Essa expressão é decomposição de seno usando exponenciais. E na sequência vamos organizar esses termos, juntando termos que têm mais EIK0, EIKX0 e termos com menos IKX0. Lembramos que K toma valores positivos. Agora, vamos estender essa variável trocando K por menos K. Então, eu vou introduzir nova variável, que por acaso vai ter a mesma notação, mas que toma valores negativos. Assim, trocando K por menos K, podemos escrever essa expressão como integral em dk de menos infinito até zero. De novo, vai aparecer o sinal menos por causa da troca desse sinal, que pode ser absorvido mudando limites da integração. Assim, esse k toma valores positivos, é uma variável da integração. Outra variável da integração, nessa integral, elas são independentes, toma valores negativos. Agora podemos estender significado de variável k. Formalmente podemos utilizar qualquer outra letra, não precisa utilizar a letra k. Aqui vamos anotar por k, no entanto pode ser usada a letra y ou qualquer outra. E introduzir nova variável que vai de menos infinito até infinito. E nessa nova variável de k, agora esse k já não é definido como valor positivo. Temos integral que envolve essas duas integrais. Porque integrando dessa expressão e dessa expressão é o mesmo. Portanto, podemos juntar essas integrais. E agora só precisamos calcular essa integral. Isso é muito simples, porque observamos que cada dessas integrais é uma integral de exponencial. Ou seja, temos a representação de integral de delta de Dirac, que é justamente integral de exponencial de menos infinito até mais infinito. Assim, delta de x0 menos r é simplesmente 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito dk, essa exponencial. Então, 2π foi absorvido na definição de delta. E temos aqui, portanto, θ de Heaviside sobre 4πr e essa diferença de delta. Agora podemos ainda organizar um pouco essa expressão, observando que temos algumas identidades que envolvem delta e θ. Ou seja, quando temos θ mais menos delta de menos mais r, isso é a própria delta. E quando os sinais correspondem, isso dá zero. Só podemos desenhar graficamente. Aqui temos θ de Heaviside. Ela é 1 para x positivo e 0 para negativo. Assim, quando delta é localizada nesse ponto, ela é multiplicada por 1. Quando ela é localizada na parte negativa de x0, é multiplicada por 0, portanto dá 0.
E a mesma coisa para caso contrário. Ou seja, essas identidades agora podem ser usadas para reescrever essa expressão. Assim, quando tomamos sinais superiores, mais, só essa delta entra e o resto dá zero. Quando tomamos sinais inferiores, entra a segunda delta, ou seja, esse sinal menos vai cancelar com esse sinal menos, e vamos ter θ de menos x0 vezes delta. Assim, podemos escrever de maneira equivalente essa expressão como soma das deltas, já sem mais ou menos na frente. E ainda podemos fazer mais um passo, escrever essa expressão como delta de quadrado relativístico de quadrivetor x-mi. Como podemos ver isso? Temos uma fórmula geral para delta de uma função f de algum argumento z. Se função f possui zeros, então delta de função f é soma das deltas de z menos zk, onde zk são zeros da função f, dividida por f' de z de k. Essa é a definição de z de k. E assim, no caso de função f particular, que é x', se a gente escolher essa função como x', ela é x0 ao quadrado menos módulo de x ao quadrado, que é menos r quadrado. Assim, podemos escrever essa função como x0 menos r, x0 mais r. Ou seja, ela tem zeros no r e no menos r. As derivadas dessa função têm valor mais menos 2x0, tomando no mais menos r, dá 2r, valor absoluto da derivada. Desse modo, 2r foi absorvido nessa expressão e temos delta de x0 menos r, delta x0 mais r. De maneira abreviada, escrevemos x' como x quadrado, onde x quadrado aqui significa o quadrado relativístico de quadrivetor x e não segunda componente desse quadrivetor. Assim, acabamos de construir solução fundamental, retardada e avançada para operador de D'Alembert em 3 mais 1 dimensões. Essa forma é válida somente para 3 mais 1 dimensões. No caso de operador de D'Alembert em 2 mais 1 ou 1 mais 1 dimensões, as expressões são diferentes. Nessa aula nós não vamos aprofundar esse assunto, ele seja gravado e apresentado como outra aula. Ainda vamos olhar nas duas outras soluções, chamadas D e D1. Elas serão necessárias para futuramente encontrar soluções da equação homogênea. Assim, solução D é definida como diferença de solução retardada e avançada. Como solução retardada e avançada obedecem à equação com delta no lado direito, a diferença obedece à equação homogênea. Uma das expressões pode ser derivada substituindo diretamente as nossas expressões para a solução retardada e avançada e escrevendo o resultado na forma de uma função signum vezes delta de quadrado relativístico de quadrivetor x'. Outra possibilidade envolve representação D na forma de transformada de Fourier. Ou seja, quando argumento de transformada de Fourier é dado pela essa expressão.
Assim, D, dada como diferença de solução retardada e avançada, pode ser escrita como transformada de Fourier de diferenças da solução retardada e avançada de oscilador harmônico. E substituindo essas expressões, vamos ter uma aqui, o que leva à expressão que envolve integral desse exponencial com função seno. Agora, a solução D1 é definida como outra solução que é uma solução da equação homogênea e ela é dada pela derivada de solução D com relação a x0. Ou seja, calculando essa derivada, vamos ter uma integral de cosseno. Essas duas soluções são soluções linearmente independentes da equação homogênea. Eles ainda satisfazem essas relações. D de 0, x é 0, porque seno se anula, no x0 igual a 0. D1 no x0 igual a 0, se cosseno dele é igual a 1, portanto, temos aqui representação integral de delta de Dirac em 3 dimensões. E também podemos ver que a primeira derivada de D1 com relação a x0 no x0 igual a 0 é 0, porque outra vez temos aqui alguma expressão proporcional a seno. Agora, munidos nessas soluções, podemos encarar finalmente o problema de Cauchy, que é o problema de resolução da equação de onda com dados iniciais. Assim, temos equação de onda, é uma equação hiperbólica. Portanto, essa equação evolui dados iniciais. E se agora considerar a equação homogênea, a solução dela será determinada unicamente pela configuração inicial. E essa configuração inicial são valores de campos no tempo t igual a 0, ou x0 igual a 0, e valores das derivadas nesse tempo de x0 igual a 0. Assim, o problema matemático que vamos resolver é o seguinte. Procuramos a solução da equação homogênea que satisfaz condições iniciais. Essas condições A'mi de x e B'mi de x vão formar o que vamos chamar configuração inicial. Temos uma superfície de simultaneidade, x0 igual a y0. Nessa superfície, temos dados iniciais. Temos uma configuração que representa campo eletromagnético. Conhecemos explicitamente valores do quadripotencial e derivadas com relação ao tempo desse quadripotencial. A equação vai evoluir essa configuração no tempo. Assim, configuração no tempo x0, qualquer tempo posterior, é dada pelo A'mi de x0x e ela é relacionada com essas quantidades definidas na superfície de dados iniciais. E o que nós vamos fazer agora? Vamos encontrar a fórmula que representa essa função independência de configuração inicial. Assim, para resolver esse problema, vamos mapear o problema de Cauchy em 3 mais 1 dimensões para problema de oscilador harmônico, utilizando transformada de Fourier com relação a variáveis espaciais. Desse modo, nosso quadripotencial A'mi de x0 é transformada de Fourier inversa de algum A'mi2, que é uma função de x0 e k, dado pela essa expressão. Assim, temos equação de D'Alembert,
equação homogênea, é mapeada na equação do oscilador harmônico. As condições iniciais AMI de x, que representa a configuração de valores de quadripotencial no tempo inicial x0 igual a y0, é mapeada nesses coeficientes que dependem só de k. E a mesma coisa para a configuração de derivadas. Sim, Bmi é transformada de Fourier, Bmi de x, que é derivada temporal desse AMI2 no x0 igual a y0. Assim, para resolver nosso problema de equação de onda com dados iniciais, nós estamos mapeando o problema original para o problema do oscilador harmônico, que é mais simples. Resolvemos esse problema do oscilador harmônico e, na sequência, voltamos com a solução usando transformada inversa de Fourier para variáveis originais. Agora vamos resolver o problema do oscilador harmônico com dados iniciais específicos. Assim, a equação do oscilador harmônico é resolvida pela uma função D. Essa função D é combinação linear de duas soluções linearmente independentes. Uma dessas soluções é dada por D, que por acaso tem a mesma notação, mas esse D é definido como diferença entre solução retardada e avançada, o que é próprio Z de Z0, e a outra é derivada desse D com relação a Z0. E agora, utilizando essas duas soluções, vamos construir a solução geral. Ainda lembramos que soluções escolhidas dessa maneira, seno e cosseno, elas satisfazem essa condição inicial no z0 igual a 0, portanto, no x0 igual a y0. Assim, solução geral é uma combinação linear dessas soluções aqui escritas em termos de x0 e y0 e coeficientes de combinação A2 e B2. Esses coeficientes de combinação são justamente transformadas de Fourier de dados iniciais, da configuração inicial do campo eletromagnético. Então, aqui temos transformada de Fourier de AMI e transformada de Fourier de derivadas temporais de quadripotencial, anotada aqui por Bmi. D2 também pode ser vista como transformada de Fourier da expressão D, e a mesma coisa para D1. Agora vamos substituir todas essas expressões aqui e calcular a expressão A como transformada inversa de Fourier dessa expressão. Então, AMI de x0x é transformada inversa de Fourier de A2, onde A2 foi dado como essa combinação linear. No lugar de A2, agora inserimos essa combinação linear. E na sequência, vamos inserir transformadas de Fourier para A, D1, B e D. Assim, em geral, vamos ter 3 integrais para cada expressão aqui. Observamos agora que a integral em K pode ser realizada porque aqui nenhuma dessas funções mais depende de K. Então, temos uma integral de K de exponencial IK x menos y menos z, 1 sobre 2π cubo, que
justamente representação integral de delta de Dirac. Assim, uma integral pode ser substituída por essa delta de Dirac. E ficamos com uma expressão que envolve integral em y e z de delta. Ou seja, podemos integrar em z. Se a gente fazer isso, a gente acaba com expressão para AMI que envolve uma única integral, onde no lugar de z foi substituído x menos y. Assim encontramos uma expressão para quadripotencial eletromagnético no tempo x0, que é dado como essa integral que envolve dados iniciais, configuração inicial de quadripotencial e configuração inicial de derivadas do quadripotencial. Sigma, aqui, é superfície de simultaneidade, é uma superfície de x0 igual y0. Agora vou ainda escrever essa solução na forma um pouquinho diferente, que é com uma frequência vista nos livros de eletrodinâmica. Assim, primeira observação é que d de z é uma função antissimétrica, em troca de quadrivetor por menos quadrivetor. Assim, se a gente trocar z0 por menos z0 e z por menos z, temos troca de sinal aqui e troca de sinal no seno. Agora, essa troca de sinal que está aqui dentro desse exponencial pode ser consertada trocando todos k por menos k. O que for nesse sinal mais aqui, essa troca não afeta essa expressão nem essa, e ela também não afeta a própria integral. Isso pode ser visto de maneira seguinte: se a gente pegar uma dessas variáveis e trocar k por menos k, vamos ter troca de sinal aqui, e vai aparecer integral de mais infinito até menos infinito. Mas agora esse menos pode ser absorvido na troca de ordem de integração. Portanto, isso para uma integral não resulta em troca de sinal, portanto, para três integrais também não resulta. Assim, temos essa expressão. Então, tem uma única troca de sinal que vem desse z0. Como o seno é antissimétrico, temos menos d de z0, z. Segunda observação. Função d1 pode ser representada formalmente como uma derivada com relação a x linha zero. Assim, d1 como função de x0 menos x linha 0 e derivada desse d pode ser escrita formalmente como derivada com relação a essa expressão, com sinal menos. Agora, utilizamos um fato que essa função é antissimétrica, trocando ordem dos argumentos, podemos absorver esse sinal menos. O que pode ser escrito de maneira abreviada como d de x' menos x. Agora, se no lugar de x' substituir quadrivetor, que representa eventos na superfície de dados iniciais, temos d1 de x menos y, e a mesma coisa para d. E ainda vamos anotar que AMI de y é configuração eletromagnética de quadripotencial no x' igual y, e B, Mi de y, é derivada desse quadripotencial no x' igual y na superfície de dados iniciais. Então, esse AMI não é uma solução, é uma função dada na superfície de dados iniciais, e essa é também outra função dada explicitamente na superfície de dados iniciais.
E na sequência, vamos substituir essas expressões D1 e D. Assim, solução do problema pode ser escrita na seguinte forma. AMI de x é uma integral sobre superfície de dados iniciais, D3x' de AMI de x' produto com derivada de D, tomada com relação a x'0, menos derivada de A com relação a x'0 vezes D. E vou repetir mais uma vez, essa função e essa são funções explicitamente dadas. Enquanto isso é a solução no tempo posterior, por exemplo. Essa solução satisfaz a equação de onda. Isso é óbvio pelo fato que D e derivada de D são duas soluções linearmente independentes da equação de onda. Essa solução também satisfaz condições iniciais. Isso pode ser visto justamente porque na superfície de dados iniciais essa função é zero, essa delta de Dirac em 3 dimensões, x' menos x. Quando tomamos derivada com relação a x0, vamos ter essa expressão na superfície de dados iniciais igual a zero, e essa vai ser menos delta de Dirac, de x' menos x. Ainda o problema pode ser generalizado substituindo superfície de simultaneidade, essa sigma de y, por uma superfície de Cauchy. Essa superfície é uma generalização de superfície de simultaneidade. A superfície de Cauchy é uma superfície tal que qualquer dois eventos infinitesimalmente próximos nessa superfície são conectados por quadrivetor cujo intervalo é negativo. Então, localmente, essa superfície parece um pedacinho de superfície de simultaneidade. Uma curva tipo tempo, por exemplo, uma linha mundo de uma partícula, atravessa essa superfície no máximo uma vez. Ela tem no máximo um único ponto de interseção com essa superfície. Assim, generalização requer a substituição de elemento de volume de 3x' por elemento que tem índice Ni, e ele é dado pela essa expressão, e também substituições de derivada temporal de quadripotencial por derivada com relação a todas as 4 coordenadas, e finalmente substituição de derivadas de função D, são derivadas dadas com relação à coordenada x0 e iguais na superfície de dados iniciais a delta de Dirac por uma generalização de delta de Dirac que envolve um quadrivetor temporal, NMI. Esse vetor NMI é um vetor que depende de ponto na superfície de Cauchy, é normalizado a 1 e ele é ortogonal a dx' Ni. Desse modo, essa expressão é igual à derivada de dx' menos x com relação a todas as 4 coordenadas. E agora, enquanto aqui derivadas são tomadas na superfície de simultaneidade,
essa generalização envolve derivadas tomadas agora na superfície de Cauchy, quando x é qualquer evento na superfície de Cauchy sigma. Sempre existe um referencial local na superfície, ou num ponto na superfície, tal que esse vetor tem apenas uma única componente 0 igual 1 e todas as outras componentes são nulas. Assim, esse produto naquele referencial é igual a D3 sigma linha 0 no x linha. Agora, em outras coordenadas de outro referencial, obviamente, essa quantidade tem não nulas outras componentes 1, 2 e 3. Assim, temos expressão para quadripotencial, que é uma integral na superfície de Cauchy de dados representados por funções AMI de x' e essas funções que envolvem derivadas de AMI de x' ni. Podemos verificar que realmente quando x é tomado na superfície de Cauchy, essa expressão resulta em dados AMI de y, justamente porque D se anula quando os dois eventos representados por quadrivetor x' e x pertencem à mesma superfície de Cauchy. E nesse caso, quando x também fica na superfície de Cauchy, essa derivada dá essa delta generalizada com esse quadrivetor NMI. Assim, integrando essa expressão, vamos obter como resultado AMI de y. E também no caso da derivada com relação à coordenada x0, vamos ter agora a segunda derivada aqui, que se anula quando x está na superfície de Cauchy. E aqui vai aparecer a primeira derivada com x tomado na superfície de Cauchy. Ela vai fornecer delta, essa vez sem NMI, porque a derivada foi tomada com relação a x0. Ou seja, integrando essa expressão, vamos ter Bmi de y. Tem mais uma observação. Essa integral não depende da escolha da superfície de Cauchy. Aí vamos ver isso. Vamos considerar uma região no espaço-tempo ômega. Essa região é delimitada pelas duas superfícies σ1 e σ2, que são duas superfícies de Cauchy. Elas não precisam ser idênticas. São duas superfícies arbitrárias e conectadas com uma borda de ômega infinito. Ela fica no infinito espacial. Aí temos uma região ômega encerrada pela essas superfícies e essa borda. E na sequência, vamos assumir que campos AMI desaparecem bastante rápido quando se aproximar, quando ir a infinito, justamente para existir a integral desses campos nas superfícies com tamanho infinito. Também vamos considerar AMI e D que satisfazem a equação de onda, onde o operador de D'Alembert aqui é tomado com relação a variáveis com x'. E vamos considerar uma identidade que é uma combinação linear
dos lados esquerdos dessas equações. Portanto, ela é zero. Vamos integrar ela em primeiro lugar. Depois vamos escrever ela na seguinte forma. Se escrevemos derivada de tudo e precisamos subtrair as derivadas das expressões onde não tinha derivada. Então, vai ter derivada de D e derivada de AMI. Agora podemos ver que essas duas expressões são idênticas, então elas cancelam. E a primeira expressão virou agora quadridivergente de uma expressão. Como é quadridivergente de uma expressão, podemos usar o teorema de Gauss em 4 dimensões e substituir essa integral, que está calculada na região ômega, por integral na borda. A borda é composta de sigma 1, sigma 2 e sigma infinito. Quando vamos escrever ela como integrais nas bordas, precisa levar em conta orientações. N aqui por definição, assumimos que ela aponta no sentido de quadrivelocidade de partículas que atravessam essas superfícies. Nesse sentido, a orientação da superfície sigma 1 é dada com menos N. Toda essa superfície que representa a borda dessa região precisa ser orientada para fora. Nesse sentido, aparece aqui sinal menos. Isso é identidade, é zero. Então, chegamos numa expressão que tem essa forma, onde vamos assumir que campos desaparecem no infinito. E derivadas dela também. Então, essa expressão, essa integral tomada no infinito é zero. Assim, consideramos simplesmente umas configurações localizadas. E, como consequência, temos igualdade dessas duas expressões. Mas isso, cada delas é justamente a nossa integral que representa AMI de x. Assim, temos que AMI dada como essa integral não depende da escolha particular de superfície de Cauchy. Essas duas integrais são idênticas. Agora vamos juntar alguns conceitos para definir campo de radiação. Primeiro conceito é campos que vamos chamar de inglês incoming field and outgoing field. Então, campo incoming, campo que entra, campo outgoing, campo que sai. Assim, superfície de Cauchy, como acabamos de definir, é uma superfície tipo espaço. Essa superfície pode ser escolhida como superfície de dados iniciais. Superfície onde preparamos uma configuração e, na sequência, a equação de onda evolui essa configuração. Caso particular dessa superfície de Cauchy é o caso de uma superfície de simultaneidade. Assim, uma configuração de campo dada nessa superfície determina a solução de dois lados dessa superfície. Assim, podemos evoluir com a equação de onda esses dados iniciais para o futuro, ou podemos também evoluir esses dados para o passado. A evolução para o futuro, esse campo que é determinado desse lado da superfície de Cauchy, é chamado incoming field, ou seja, o campo que entra a partir de dados iniciais na superfície de Cauchy. Evolução no passado leva ao conceito de outgoing field. São campos dados
desse lado da superfície de Cauchy. Para quando no espaço-tempo existem correntes localizadas, aqui simbolicamente anotados como correntes que existem numa certa região no espaço-tempo, costuma-se escolher superfície de Cauchy ou no passado remoto ou no futuro remoto, onde não existe uma interseção entre sigma e região onde existem essas correntes. Essas correntes vamos chamar correntes localizadas. Agora vamos introduzir potenciais retardado e avançado. Potencial retardado é potencial eletromagnético dado como integral dessa função de solução fundamental retardada com correntes. E avançado é dado como integral de solução fundamental avançada com correntes. Assim, numa região existem quadricorrentes, então x' representa todos os pontos onde existem quadricorrentes, e solução retardada avançada pode ser dada tal na região onde existem correntes como fora dessa região. O potencial total, o quadripotencial eletromagnético, é dado como superposição de potencial gerado pelas quadricorrentes e campo incoming. Desse modo, a mi de x numa região, aqui escolhida na região interna, é superposição de campo incoming dado pelos dados iniciais na superfície de Cauchy e campo produzido pelas quadricorrentes, dado como essa integral da função retardada. Também podemos fazer a mesma construção levando em conta outro lado da superfície de Cauchy. Aí, a mi no x será dado como evolução para passado, dada pela função, pelo campo outgoing, e a mi de x, a mi avançado de x, dado como essa integral. Finalmente, podemos juntar esses dois elementos. Se a gente pegar agora a superfície sigma e sigma linha, é claro dessa construção que essas configurações não podem ser independentes. Porque a mi de x é dado, por um lado, como soma entre a mi incoming e a mi retardado, por outro lado, é dado como soma entre a mi outgoing e a mi avançado. Assim, temos uma relação entre essas combinações. E agora vamos introduzir campo de radiação. Subtraindo de dois lados a mi avançado e a mi incoming, podemos escrever essa relação na seguinte forma. Temos diferença entre campo outgoing e campo incoming. Essa expressão é igual à diferença entre potencial retardado e potencial avançado. Assim, campo de radiação é definido pela diferença de quadripotenciais outgoing e incoming. Ou seja, temos um campo na entrada e temos campo na saída. A diferença entre esses dois campos representa campo produzido, campo radiação. Assim, vamos adotar a mi radiação como campo outgoing
menos campo incoming. E dessa relação podemos escrever isso explicitamente como diferença entre potencial retardado e avançado. Esse potencial retardado é interpretado como campo emitido pelas quadricorrentes que existem naquela região. Por outro lado, campo avançado pode ser interpretado como campo absorvido pela quadricorrente, ou seja, partículas em movimentos acelerados, elas emitem radiação eletromagnética, mas partículas também podem absorver campo eletromagnético interagindo com esse campo. Desse modo, substituindo expressões para AMI retardado e AMI avançado, temos uma integral D retardado menos D avançado. E agora sabemos que essa diferença, aquela função D, essa função D explicitamente é dada ou como esse signum de x0 vezes delta de quadrado relativístico de xmi, ou integral de exponencial com seno kx0 sobre k. Dessa relação que envolve essa diferença de campos, outgoing, incoming, e essa integral, podemos escrever campo outgoing como campo incoming mais essa integral, que envolve quadricorrentes. Às vezes, se escreve isso na forma que lembra um pouco o formalismo de matriz de espalhamento, onde temos estado final na saída e temos estado inicial na entrada, e esse representa o resultado de espalhamento. Mas nesse caso se trata de geração de radiação eletromagnética pelas correntes que existem naquela região, no domínio da integração. E finalmente, nós podemos introduzir tensor do campo eletromagnético da radiação como tensor construído de quadripotenciais de campo de radiação. Assim, substituindo essa expressão no lugar de AMI radiação, com índices baixos, vamos ter essa integral dessa diferença, onde temos derivadas de D com relação a xmi e derivadas de D com relação a xmi, tudo integrado com correntes. Desse modo, encontramos expressões genéricas para quadripotencial de campo de radiação e para tensor de campo eletromagnético de campo de radiação. E agora nós podemos, utilizando essas expressões, construir algumas soluções físicas. Ou seja, o nosso primeiro passo será a construção de campo eletromagnético de uma partícula puntiforme que se desloca no espaço-tempo seguindo uma linha mundo arbitrária. Em geral, essa partícula acelera. Esse cálculo é muito interessante porque ele fornece bastante resultados exatos. Realizando esse cálculo, vamos poder calcular a potência de radiação gerada pela essa partícula. Na sequência, vamos calcular algumas configurações chamadas antenas. Isso vai fechar a aula de radiação. Assim, ainda vamos apresentar 3 aulas para frente. A primeira dessas aulas vai tratar sobre construção de campo eletromagnético de uma partícula em movimento arbitrário.